Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, completai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Texto de Paulo abrindo aqui a sua carta à igreja de Corinto, e que eu desejo essa manhã que não seja só escrito e não seja só mensagem impressa, mas que se torne realidade, que ganhe materialidade, que ganhe profundidade na sua alma e se desdobre de maneira concreta, palpável e tangível na sua vida. Você já ouviu uma canção que dizia assim: alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura porque está cada vez mais down the high society. Canção de 1980, acho que a maioria aqui deve lembrar. Interpretada na voz inconfundível e incomparável de Elis Regina, mas a música é da nossa Rita Lee. E aí eu queria, a partir desse bordão, fazer um convite para você. Olhe para o mundo que está à sua volta. O que é que lhe parece? Andando pelas ruas da cidade e observando o que está ao nosso entorno, o que é que você percebe que está acontecendo? Quando você abre o seu computador ou recebe o seu jornal impresso, algo cada vez acontecendo menos, o que é que as manchetes dizem? O que é que elas expressam? Você consegue discernir a gravidade
que nós estamos expostos. Quando você escuta os pensadores desse tempo, aqueles que são lúcidos, os seus textos ou os seus vídeos, o que é que eles estão afirmando? Eu não precisaria ir mais longe para que fique muito claro que nós estamos vivendo em meio ao caos e que nós estamos muito próximos de um colapso definitivo na nossa civilização. Só essa semana, para a gente se dar conta, nós tivemos um atentado terrorista na França, mais um, numa cidade que já vive apavorada, contudo, à beira da eleição que acontece hoje, e quem sabe se torne esse atentado um impulso para Marine Le Pen, que é de extrema direita, conseguir se assentar na presidência do país. Nós tivemos a ameaça da Coreia do Norte de lançar um míssil continental para iniciar a Terceira Guerra Mundial, um conflito nuclear ali no Oriente, navios americanos se deslocando, porta-aviões, submarinos, o Japão atemorizado, a Coreia do Sul atemorizada, a China atemorizada, o mundo atemorizado. Nós vimos também essa semana na Venezuela, aqui na América Latina, um protesto onde 9 pessoas foram assassinadas, numa republiqueta de bananas, numa das ditaduras que ainda insiste de sobreviver nos países de terceiro mundo, a população passando todo tipo de privação, saques, atentados, líderes de oposição presos, e os países do mundo assistindo, inclusive o Brasil, diante de toda essa tragédia. E isso só para lhe contar o que houve essa semana. Você quer mais? Você deve ter ouvido falar de baleia azul, né? Jovens, adolescentes sendo instigados, provocados a fazerem coisas impensáveis, inclusive ações que levam ao suicídio. Um jogo que começou na Rússia, se espalhou por todos os lugares e que revela a solidão de crianças e de adolescentes trancados dentro dos seus quartos, vivendo uma vida paralela, filhos de pais que estão vivos, mas que se tornaram órfãos. É uma tragédia do nosso tempo. Você deve ter visto aí também os Estados Unidos desistindo dos acordos que Barack Obama havia feito em relação à situação do clima. E o Trump está voltando atrás, porque isso tem um impacto direto na indústria americana e é uma forma dele recuperar os empregos que foram perdidos e de alavancar receitas para o PIB, ainda que o planeta continue esquentando até não suportar mais. Você olha para a Síria e você vê um presidente que se dispõe a lançar um ataque químico que mata dezenas de civis, muitos dos quais crianças, de forma perversa, e isso é a consequência de anos e anos de guerra, e os países do mundo ficam assistindo isso como se nada fosse. Mais de 2 milhões de pessoas fugindo para a Europa, criando também um colapso no velho continente, situações impensáveis, imponderáveis, e isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Aí você olha para a religião e você vê a falência do cristianismo que dá os seus últimos espasmos. Eu li ontem uma pesquisa de um instituto na Alemanha, dizendo que apenas 1/3 dos alemães acreditam na ressurreição de Jesus. País que é o berço da reforma protestante. Na Inglaterra, também publicado ontem, apenas 50% das pessoas acreditam que Jesus ressuscitou. Também é um dos berços da reforma protestante. Na Itália, que é o berço do catolicismo, onde está o Vaticano e o Papa, apenas hoje 20% da população frequenta algum tipo de atividade religiosa. Ou seja,
A proposta da fé no nosso mundo é uma proposta esgaçada, que não dá conta da tragédia humana. Você tem o islamismo crescendo no mundo inteiro, mas é uma religião de ódio. É uma religião que, se você for ler o Corão, manda você pegar o seu inimigo e cortar a cabeça dele. E por isso tanto ódio, e por isso tanto atentado, e por isso tanta morte. E você vê cristãos sendo dizimados, enforcados, degolados, queimados nesses países. Aí você vem para o Brasil e aí a coisa sai do controle. As manchetes, os jornais não falam senão de corrupção, de propina, de descaso, de insensatez, de cinismo, de perversidade, de maldade planejada, de ganância, do estupro da sociedade por uma organização criminosa que se instala não só no meio empresarial, mas no meio político e no meio governamental. É um tripé perverso. E a gente vê como resultado de tudo isso, o desemprego de mais de 13 milhões de brasileiros, a gente vê uma saúde sucateada, a gente vê as pessoas morando em palafitas e em favelas que são bolsões de pobreza e são câmaras de pressão prontas para explodir. A gente vê presídios que se tornaram depósitos humanos. A gente olha para frente e não consegue ter nenhuma perspectiva de que vai haver mudança e que nós vamos conseguir sair desse maremoto que sobreveio sobre a nossa nação. E aí qual é o resultado disso? O resultado disso é a doença do século, que é a depressão. O resultado disso é uma sociedade que está viciada em diazepínicos e em ansiolíticos, numa pílula que reduza a realidade e que torne o viver possível, porque nós não fomos feitos para conviver com isso. O ser humano não foi pensado para viver com um nível de tensão, com um nível de opressão, com um nível de insatisfação, como nós estamos vivendo nos nossos dias. É por isso que é tanta gente com pânico, é por isso é tanta gente com transtorno de ansiedade, é por isso que é tanta gente que não consegue mais dormir, a não ser que tome um comprimido. É por isso que é tanta gente que não consegue ter motivação para ir para o trabalho. É por isso que é tanta gente que não tem mais apetite para a vida. E não poderia ser de outro jeito, porque a realidade é assombrosa. Se nós olharmos o que está acontecendo, é melhor desistir. Paulo, nos seus dias, afirmou que preferia estar com Cristo, que não queria mais viver. Imagina se ele vivesse no nosso tempo, o que é que Paulo estaria dizendo. E aí eu tenho uma questão para você essa manhã. Onde é que está Deus? Será que Deus saiu de férias? Será que Deus não está percebendo o que está acontecendo? Será que Deus não ouve orações? Será que Deus não se compadece da tragédia humana? Será que Deus não se sensibiliza com a sua dor? Porque certamente boa parte desses problemas afeta diretamente você e a sua família. Como é que a gente vive num mundo como esse? Como é que a gente tem motivação para acordar amanhã, segunda-feira, botar o pé do lado de fora e dizer, eu vou para o trabalho, eu vou enfrentar uma hora e meia de trânsito, eu vou pegar um ônibus super lotado, eu vou no metrô, no caso das mulheres, sendo assediada, sendo constrangida, eu vou chegar no meu emprego onde eu sou mal pago, mal remunerado, onde eu não me sinto desafiado a fazer coisas que produzam benefício para a sociedade, e na hora do almoço eu vou parar, vou ligar a TV, eu vou assistir o jornal, e as notícias são as mais catastróficas possíveis. Só corrupção, só bandalheira, só safadeza, só descaso. Como é que a gente vive nesse mundo? E aí talvez a gente compreenda porque crescem tanto o número de agnósticos e de ateus nesse tempo. Porque de fato
nós estamos existindo num mundo absurdo. Mas eu tenho uma boa notícia. E é essa notícia que eu quero compartilhar com você essa manhã, a partir do texto do apóstolo Paulo, vivendo num mundo também tão conturbado quanto o nosso, guardadas as devidas proporções. Mas eu não queria avançar sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós estamos vivendo esse tempo onde nós sentimos terror, temos medo de sair de casa, temos medo de andar na rua, porque sofremos em meio a uma sociedade que está em convulsão. As mulheres têm medo de ser estupradas, os jovens têm medo de ser assassinados, os velhos são desrespeitados. Nós estamos num país que perdeu todo o senso de ética. Nós estamos vivendo numa nação onde todos os limites foram quebrados, onde as instituições estão esfrangalhadas, a corrupção está no legislativo, no executivo e no judiciário. As empresas estão corrompidas, o bem se afastou das pessoas. A igreja está inerte, dormente, perdida com questiúnculas, anunciando um Deus que nada tem a ver com aquele que nós reconhecemos no Evangelho e que se revela a nós por intermédio de Jesus. E os dias são difíceis, como bem afirmou o apóstolo João, os dias são maus. Mas nós queremos também lembrar que Tu estás no trono, Senhor, e nada disso passa despercebido diante dos Teus olhos. Tu estás no controle, e para aqueles que temem o Teu nome, Tu continuas sendo Deus, e Tu continuas sendo bom. Essa manhã fala conosco, alarga o nosso entendimento, abre o nosso coração e aprofunda a nossa consciência no Evangelho, para que a gente não sucumba, nem seja visitado por um pessimismo incontrolável, nem perca a nossa fé, nem adoeça a nossa alma. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe convidar para você voltar para o ano de 55 depois de Cristo, para se encontrar com o apóstolo Paulo, que está na cidade de Éfeso, e escreve essa carta para a pujante igreja de Corinto. Corinto, cidade de fundação grega, que ficava a cerca de 80 quilômetros da cidade de Atenas, e era um dos mais importantes centros do mundo antigo, junto com Roma, junto com a cidade de Alexandria e também com a cidade de Éfeso. A matriz social de Corinto revela uma cidade muito parecida com algumas das grandes cidades do mundo, onde você encontra diversos tipos de pessoas de nacionalidades distintas. Ali você tinha romanos, você tinha sírios, você tinha egípcios, você tinha judeus e você tinha também gregos. Uma cidade que, por causa da sua localização geográfica, tinha uma importância muito grande. 2 portos enormes, entre eles um dos maiores, que era o de Cencreia, porque ela é banhada por 2 mares, o mar Egeu e o mar Jônico. E por conta desse tráfego intenso de mercadorias, todo o comércio entre o Oriente e o Ocidente do Mediterrâneo passava pela cidade de Corinto. Então ali você tinha muita negociação sendo feita, uma taxação forte do Estado por conta desse tráfico de mercadorias e desse comércio. Surge uma classe dominante que faz negócios, é um ambiente de pessoas que estão indo e vindo, estão chegando, estão saindo, e por isso ela se torna um grande centro de cultura, um grande centro de realização de eventos. Na cidade de Corinto, por exemplo, existia uma celebração esportiva, que eram os Jogos Istmicos, que só perdia para as Olimpíadas de Atenas. Por conta dessas celebrações, pessoas do mundo inteiro vinham para Corinto.
e ali se hospedavam. E, portanto, a cidade se tornou um lugar de muito luxo, de muita ostentação e também de muita futilidade. A cultura dos coríntios tinha essa herança helênica, e era muito comum você ter as pessoas indo para a Acrópole para ouvir os filósofos discursarem, os pensadores trazerem novas ideias. As pessoas estavam abertas a novidades, eram pessoas intelectualizadas. Portanto, esse ambiente efervescente que instiga Paulo a trazer também uma nova mensagem, um novo pensamento, uma nova realidade. Corinto é uma cidade politeísta, que tinha 12 grandes templos, então o negócio da religião lá era muito bom. Eu fico imaginando Edir Macedo ou Silas Malafaia em Corinto, eles iam se dar muito bem e provavelmente teriam os seus próprios templos. O templo de Afrodite ficava na Acrópole, era ali onde existia muito sacrifício sendo feito à deusa Diana, e ali também haviam as prostitutas cultuais. Portanto, é uma cidade que não só bebe do misticismo, mas bebe também das fontes da pornografia. É uma cidade muito imoral. Existia um verbo que no mundo antigo era utilizado para dizer que você vivia na esbórnia, você vivia entregue a todo prazer e satisfação da carne. E esse verbo era corintianizar. Você está corintianizado, ou seja, você está totalmente entregue a todo tipo de prazer e de perversão sexual. E também havia o templo de Apolo. A gente chegou a ver as ruínas desse templo de Apolo quando a gente visitou Corinto, onde havia a celebração a esse deus grego. Portanto, é uma cidade onde havia um sentimento religioso pulsante. As pessoas tinham uma mística particular, havia um sincretismo muito grande. E também havia em Corinto uma cultura muito materialista. Portanto, eles não só esbanjavam nesse luxo, mas eles tinham uma vida muito fútil. Cerca de 1/3 da população era formada de escravos. Portanto, em torno de 150 mil pessoas das 500 mil que viviam em Corinto. E aí você olha para esse cenário e você vê que, guardadas as devidas proporções, muito do que existia em Corinto existe em qualquer grande metrópole hoje do mundo. Existe em qualquer grande cidade do mundo. E eles lidavam com problemas e com questões que estão muito próximas às nossas. Porque as inquietações humanas, elas são recorrentes. Elas são encontradas no Egito Antigo, elas são encontradas nas civilizações persas, elas são encontradas no mundo greco-romano, elas perpassam pela Idade Média e chegam aos nossos dias. O vazio existencial do homem é sempre o mesmo, as questões são sempre as mesmas, os problemas são sempre os mesmos. Quando você lê o livro de Eclesiastes, o pensador já começa falando isso, que a vida é mesmice, que a vida é repetição, que a vida é uma bobagem da bobagem. E ele diz, o rio corre sempre para o mar, e o mar nunca se cansa de receber as suas águas, os olhos nunca se cansam de ver. Ele fala dessa repetição que se torna a existência. Portanto, a gente imagina que os nossos problemas são incomparáveis, e de fato a espiral humana se adensa no sentido do desfecho, do epílogo da história. Mas os problemas são proporcionais em relação a cada era. E aí eu quero voltar à minha questão inicial, lhe perguntando como é que a gente vive no mundo desse, porque essa é a mesma pergunta que Paulo faz. Paulo olhou para essa cidade de Corinto e viu oportunidades, mas ele também viu o caos, ele viu a decadência moral, ele viu a futilidade dos moradores daquela cidade, ele viu o fausto no qual os seus habitantes viviam, ele viu a exploração do homem pelo homem. Ele viu a religião como um instrumento de perversão,
de desvirtuamento, de fazer manipulação de conceitos e levar o indivíduo a ficar alienado. Ele observou o contexto cultural ditando a moda desse tempo, ditando e formatando o pensamento das pessoas. Ele observa toda essa loucura. E olhando para esses dias, ele diz: é absurdo. Não faz sentido. Não há como viver num mundo como esse. Não há como existir com significados numa ambiência como essa. É a mesma questão. A pergunta que eu tenho, os temores que eu carrego, as inquietações que fazem parte do meu dia a dia também estavam presentes em Paulo, como eu falei, guardadas as devidas proporções. Eu lhe confesso que se eu pudesse, hoje eu sairia do Brasil. Eu nunca tive vontade de deixar o meu país, mas eu tenho sentido isso de forma recorrente. E tivesse eu condições financeiras hoje, eu não moraria aqui. Eu não vejo no curto prazo e nem no médio prazo soluções que possam mudar essa nação. A não ser se acontecer uma tragédia e uma revolução social armada, com muito derramamento de sangue. O que aconteceu em outros países, inclusive na França, com a queda da Bastilha. E o país se tornou um país decente. Não creio que isso seja possível já no tempo que nós vivemos, mas me parece que nós rumamos para isso, para uma convulsão social sem precedentes e algo de proporções inimagináveis. Eu não me sinto feliz em viver nesse estado, não me sinto feliz em viver em Recife. Já tive dias muito agradáveis aqui, mas hoje não tenho prazer em colocar o meu pé do lado de fora da minha casa. A gente anda assustado, a gente anda com medo, a gente sai e não sabe se volta, a gente teme pelos nossos filhos, que não sabem se defender como a gente, que não têm o mesmo nível de malícia, de experiência da vida que a gente tem. Eu me lembro que com 11 anos de idade, eu saía da Rua da Amizade nas Graças, ali em Jaime da Fonte, e ia a pé para o Salesiano, na Dom Bosco. Minha filha, com 15 anos de idade, não vai na farmácia na esquina, que a gente tem medo. A gente tem medo que passe um motoqueiro e assalte ela, e o sujeito drogado, doido, pega um revólver e mate. É nessa ambiência que a gente vive, é esse ar que a gente respira. E talvez você esteja sofrendo, inclusive, patologias existenciais e físicas e emocionais por conta disso. A solução de muitos tem sido se trancar dentro de casa. Outros tantos não conseguem suportar a carga e adoecem. A gente que não consegue mais viver sem Rivotril. A gente que não consegue mais existir sem um ansiolítico, porque não consegue conviver com a realidade. A realidade é tão perversa e assustadora que a gente adoece. E aí somatiza, explode úlcera, explode afta, explode dermatite, explode todo tipo de gastrite, disfunção intestinal, o sujeito não dorme. Isso é fruto desse tempo. Isso é o resultado desses dias. E aí você diz: mas pastor, o senhor não acha que o que nós estamos enfrentando é algo de proporções imponderáveis? Sim, eu acho. E por isso que há tanta gente que está submergindo diante dessa realidade. Agora, o que mais assusta é você ter uma igreja inerte. É você ter templos lotados de gente que não entende nada de nada, não enxerga um palmo na frente do nariz. O que mais assusta é uma igreja brincando de batalha espiritual, correndo atrás de demônio e correndo atrás de anjo. O que mais assusta é você ver as pessoas sendo levadas a ter uma relação de barganha com o sagrado.
É você ver que Deus é procurado porque o sujeito quer dinheiro, ele quer saúde, ele quer carro, ele quer status, ele quer um apartamento de cobertura, ele quer progredir. Ou seja, Deus se torna um financista dos seus arrobos, da sua ganância, da sua vaidade. Essa é a religião desse tempo, com raríssimas exceções. O modelo religioso institucional está falido, está totalmente esgarçado. E é trágico a gente ver que são pouquíssimos os que perceberam isso. As igrejas se tornaram centros de entretenimento. Eu olho para elas como se fossem academias de ginástica, fazendo musculação emocional, dando bombada no cara para ele aguentar mais uma semana, para ele resistir mais uma semana, a loucura que é a vida. E aí ele volta no outro domingo e você dá mais uma bombada nele. Eu olho para os pastores que estão ensinando nesse tempo, só falam de autoajuda, só falam de positivismo. Não tem mais doutrina, ninguém ensina mais Bíblia. Ninguém consegue fazer a conexão dos textos com a realidade dos nossos dias. O cara está pregando sobre Noé, está pregando sobre Abraão, sobre Davi. Ele fala dos heróis do Velho Testamento, para você se sentir assim, um Robocop. Para você dizer, agora eu estou fortalecido, eu vou sair e pisar na cabeça do meu inimigo, eu vou matar o meu Golias. E você vai entretendo o cara com aquele negócio, mas ele vai se tornando alienado de tudo, inclusive da realidade social, política, econômica do nosso país. O que a gente faz diante de um contexto desse? Paulo enfrentou a mesma realidade, estava diante das mesmas questões, estava vivendo dias tão difíceis quanto os nossos. E aí ele falando para os cidadãos do seu tempo e também para a sua igreja, ele revela qual deve ser a nossa posição diante de um mundo caído, diante de uma sociedade fútil, diante de um governo perverso e diante de uma existência sem qualquer significado. No mundo absurdo de ser, nós encontramos o Deus que é absurdo e é a única resposta possível para a gente conseguir sobreviver aos dias que são maus. Eu quero lhe convidar a retornar à sua Bíblia, a mensagem é expositiva. 4 questões que Paulo fala aos cidadãos de Corinto e à igreja que ali estava e que podem nos ajudar a compreender o que se passa em nosso tempo e nos dar o ferramental necessário para enfrentar esses dias tão difíceis. Primeira coisa que Paulo nos ensina é que Deus é absurdo, não pode ser conhecido, se dá a conhecer, não pode ser crido, a não ser pela fé. Veja aí os versos 20 e 21 do capítulo 1. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Primeira coisa que Paulo nos ensina é: Deus é absurdo. E Deus não pode ser conhecido porque Deus se revela. Portanto, Paulo está falando para um mundo, para uma civilização, para um povo de nível intelectual muito alto, de nível cultural muito alto, que estava acostumado a lidar com questões sobre a existência, e ele está vivendo numa sociedade que tinha uma ânsia de buscar sentido para a vida. 600 anos de filosofia grega estão acumulados e recaem sobre essa sociedade, e eles estão ainda inquirindo as mesmas questões e buscando significado e sentido para a vida. Quando nós lemos o livro de Atos, nós descobrimos que Jesus vem na dispensação dos dias. Jesus vem no momento certo, ideal, próprio, para se revelar ao mundo. E no cenário que Jesus
nasce, cresce, vive e morre, nós temos lei romana, nós temos ética judaica e nós temos filosofia grega. É nesse mundo que as coisas estão acontecendo, é nesse cenário que Paulo está. E havia uma constante inquietação das pessoas para encontrar um significado para a vida. Eles queriam entender, eles queriam compreender. Eles também percebiam que viver era absurdo. Mas o Deus do absurdo não pode ser reconhecido, ele se revela. Quando a gente olha para a história humana recente, a gente vê no século XVIII a Revolução Industrial, o mundo saindo do mecanicismo da Idade Média, daquele artesanato que era produzir, e dando um passo significativo, entrando na Idade Moderna. Aí vem o Iluminismo, que é ali correlato com a Revolução Industrial. O mundo deixa de ser teocêntrico, o mundo passa a ser antropocêntrico. E aí nós vamos avançando, chegamos aos nossos dias com a sociedade da informação. Ontem eu estava na Livraria Cultura vendo aquele filósofo israelense Hariri, e ele fala no seu livro, o Homo Deus, que nós vivemos um tempo em que a religião é a religião dos dados, a religião da informação. Nós somos a sociedade do conhecimento. E com todo esse conhecimento, e com todas essas informações, e com todas essas revoluções, e com toda essa tecnologia, nós ainda estamos tão perdidos quanto estavam os gregos que buscavam um sentido para a vida. Eles ainda estão procurando, ainda estão buscando, ainda estão tentando entender, porque todas essas revoluções, e o relativismo, e o positivismo, e o multiculturalismo, e a tecnologia, e todas as revoluções, nada disso conseguiu dar significado à existência. Por isso que é importante a gente lembrar do que disse Nietzsche no século XIX, quando anunciou a morte de Deus. Essa é a civilização que matou Deus. Essa é a civilização que optou existir sem Deus e achou que o sentido de todas as coisas era o homem, e que a resposta de todas as coisas estava no homem. E aí você vem com o materialismo dialético de Marx, aí você vem com a fenomenologia de Rousseau, aí você vem com o existencialismo de Heidegger, aí você vem com a filosofia de Jean-Paul Sartre, e nenhum desses homens consegue aplacar a inquietação do ser humano de buscar um sentido de ser, porque o sentido é absurdo. Deus é absurdo. E aí Zygmunt Bauman, que faleceu recentemente, diz que nós somos a sociedade líquida. Todos os nossos valores se derreteram, que nós não temos mais solidez em nada, que tudo é impermanente, que nós somos o resultado de 3 séculos de total insignificação humana. Nem toda a ciência do mundo conseguiu provar a existência de Deus. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus não existe. Porque o que existe é o que foi criado. E Deus não foi criado. Deus é. Portanto, não é possível colocar Deus no microscópio. Não é possível estudar Deus. Por isso que o termo teologia, do ponto de vista da ciência, é a expressão da idiotice. Porque teologia, no seu significado mais próprio, é o estudo de Deus. E Deus não pode ser estudado, Deus não pode ser compreendido, Deus sequer pode ser buscado, porque é Deus quem toma a iniciativa de se revelar. E aí Paulo, falando com os homens do seu tempo, que tinham essas mesmas questões, pergunta: onde é que está o sábio? Onde é que está o homem culto? Onde é que estão os questionadores dessa época? Onde é que estão os filósofos? Onde é que estão os pensadores? Onde é que estão aqueles que moldam a cultura? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Não há um caminho para se conhecer Deus. Deus é quem decidiu se revelar. É o Deus que só pode ser conhecido pela fé. Porque o justo viverá pela fé. E a fé no Deus
dos judeus, que se revela em Jesus, e que se propõe a ser o nosso Deus, é a fé no absurdo. É a fé no imponderável. É um salto no precipício. Quem estiver atrás de estudar Deus, de buscar significados e racionalizações, quem estiver atrás da teologia sistemática para explicar como pensa Deus, como age Deus, se Deus é calvinista, se Deus é arminiano, se Deus é pós-milenista, por favor, meu irmão, por favor. Chega disso, Deus é absurdo. Deus não pode ser estudado. Deus não é coisa criada. Ele é pré-existente. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim de tudo. Ele é a causa motriz de tudo. Ele é o grande arquiteto. Deus é. E, portanto, a primeira coisa que Paulo nos ensina é que pela sabedoria, pelo conhecimento, pela filosofia, pela tecnologia, pelas revoluções, pelas ideologias, por nada disso Deus poderá ser conhecido, porque Deus se revela àquele que o busca pela fé. Não há outro meio, não há outra forma. Esse é o absurdo de Deus. Segunda coisa que Paulo nos ensina é que a mensagem da cruz é o grande paradoxo da humanidade. É ela que dá significado à existência. Veja aí versos 22 a 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha, nós ainda estamos presos a essas velhas questões humanas de judeus e de gregos. Ou seja, quais são as questões? Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Essa ainda é a grande inquietação do ser humano. Essas perguntas estão ecoando pelos séculos. Elas parecem estar no inconsciente coletivo da humanidade. Parece que já está tatuado no nosso DNA. Essa necessidade de compreender os significados e essa necessidade de transcender a tudo isso. E Paulo diz: olha, eles estão buscando sinais, estão tentando entender, eles estão perguntando, eles estão prescrutando, eles estão especulando. Mas aí ele também afirma que a cruz é o vértice da história humana. Por isso que ele, escrevendo aqui um pouco mais à frente, nessa epístola aos Coríntios, diz que Jesus é a pedra angular. É o vértice, é aquilo que dá significado à história humana. E dá significado porque a gente entende que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A salvação não é um remendo de Deus. A salvação não foi uma forma que Deus encontrou para compensar a decisão trágica do homem de pecar e de se apartar de si. Nada disso. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar os animais, antes de Deus criar os rios, antes de Deus criar as florestas, antes de Deus criar o homem, o Cordeiro já tinha decidido que iria morrer. Ele foi imolado na eternidade e depois foi imolado na história. Depois nasceu, viveu entre nós para ser sacrificado no tempo e no espaço do nosso mundo. Mas isso já havia acontecido como fato determinante muito antes. E aí Paulo diz que Cristo é o poder de Deus para a salvação do mundo. Diz mais, diz que ele é o segundo Adão. Ele é o novo homem, com novos valores, com a nova mente, com uma nova disposição. Você quer que a existência ganhe algum significado? O significado da existência é Jesus. Ele é a expressão daquilo que eu e você deveríamos ser.
Você quer saber como você foi pensado? Olhe para Jesus. Você quer saber como você deveria ser? Olhe para Jesus. Você quer saber como você será? Olhe para Jesus. Porque você será igual ao que Ele é. Você está sendo preparado, transformado de dentro para fora, nos seus valores, na sua matriz de conhecimento, no seu entendimento da vida, nos seus atos, na forma como você se comporta, nas relações que você trava. Você está sendo transformado pelo Espírito, para cada dia se parecer mais com Jesus. É isso que Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 4. Nós estamos indo na direção de chegarmos à estatura daquele que é perfeito. Esse é o processo. O significado está nisso, não está em absolutamente nenhuma outra coisa. Os gregos pediam para compreender, buscavam pela sabedoria. Os judeus pediam sinais, mas já estava tudo patente diante dos olhos dele. Jesus é a resposta. É olhando para ele que a gente vê que as coisas fazem sentido. Porque olhando para os homens do nosso tempo, as coisas não fazem sentido. Olhando para a Raiz Mejara, não há sentido. Olhando para Donald Trump, não há sentido. Olhando para Lula, não há sentido. Olhando para Aécio Neves, não há sentido. Olhando para aqueles que dominam o nosso mundo, não há sentido. Bashar al-Assad, não há sentido. Porque esses homens não refletem aquilo para o qual o ser humano foi criado. Mas nós encontramos significado quando nós olhamos para Jesus. E é em Jesus que o homem se transforma. E é a partir dessa transformação que uma nova sociedade deveria estar sendo construída. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é anunciar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É uma nova civilização, é uma nova sociedade, é uma nova forma de viver, é uma nova forma de me relacionar com o meu igual, baseada em valores diferentes, numa cultura diferente, num propósito diferente, em significados diferentes. Esse é o projeto e essa é a grande utopia do Evangelho. Um novo céu, uma nova terra. Por isso que João viu que descia uma cidade. E eu tenho ensinado isso a vocês, sobre a civilização do reino. Agora olhe para a igreja. O que a igreja está fazendo para implantar essa civilização? Ora, os pastores e os sacerdotes são os mais corruptos, estão envolvidos em escândalo, recebendo propina, são pedófilos, são abusadores, são chantagistas, são manipuladores, são mentirosos, são gananciosos. Como que essa sociedade pode ser transformada se os embaixadores da transformação que deveriam agir em nome de Jesus estão corrompidos? Paulo nos ensina e nos afirma que não é possível que a existência ganhe significado a não ser na cruz, porque é em Jesus que nós encontramos qual é o propósito de Deus e o que é que Deus deseja que a gente faça. É nele que está a resposta, e em nenhuma outra coisa e em nenhum outro homem. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina que Deus tem a liberdade de realizar o imponderável e ir para além de todo o condicionamento humano. Veja aí versos 25 e 26. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, completai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Paulo nos ensina é que Deus tem a liberdade para ser Deus e para fazer aquilo que é impensável. Aí ele fala sobre a insensatez de Deus. O que é a insensatez de Deus? A insensatez de Deus você vê, por exemplo, eu poderia pegar muitos aqui, homens de Deus nas Escrituras, mas eu vou pegar Abraão, pai da fé. E qual é a insensatez de Deus? Olha, Deus pega um homem velho e uma mulher velha e estéril e diz para ele: você vai ser pai de uma grande nação. Já começa com uma coisa absurda.
Aí esse absurdo gera no coração daquele homem a fé e a esperança, no impensável e no improvável. E essa mulher com mais de 100 anos, engravida e dá à luz a um filho, que é o filho da promessa. E aí esse homem vê materializado diante dos olhos dele, correndo, brincando, subindo em árvore, tomando banho de rio, comendo fruta, o absurdo, o imponderável, o impossível, o improvável. Esse menino cresce, e chega um belo dia, que esse Deus que fez essa promessa, chega para esse homem e diz: agora você vai matar ele, você vai levar ele no monte, você vai amarrar os pés dele, vai amarrar as mãos dele, como se fosse um cordeiro, e você vai pegar uma faca, um cutelo, e você vai matar ele, vai derramar o sangue dele para mim. Aí eu te pergunto: isso é o quê? Isso é absurdo, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus tem a liberdade para fazer coisas absurdas. Não é só absurdo, não, isso é imoral. Porque você acha que Deus é moral? Você acha que Deus anda na moral dos homens, né? Condicionada aos reflexos e aos postulados culturais de cada tempo e de cada nação? Você acha que Deus é moral? Isso aqui era completamente louco. Isso aqui ia contra todo o pressuposto religioso. Você acha que Deus é religioso? Acha? Você acha que Deus segue religião? É? Você acha que Deus é protestante? É evangélico? Que Deus pediu a Abraão uma coisa absurda. Paulo chama isso de insensatez de Deus. Ele diz: Deus é insensato. Sabe por que ele é insensato? Porque ele pode, meu irmão. Quem não pode ser insensato sou eu e você. Mas Deus pode ser insensato. Sabe por quê? Porque a insensatez de Deus, diz o apóstolo, é mais sábia do que toda a sabedoria dos homens. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que ele estava pedindo a Abraão. E ele queria ver até onde ia a disposição daquele homem. Quando ele levantou o cutelo que ia matar, ele disse: pare, porque você não me negou o seu filho, eu também não vou me negar o meu. O seu vai ser poupado, o meu vai ser morto. O sangue do seu foi conservado, mas o do meu vai ser derramado. A vida do seu foi preservada, mas a vida do meu vai ser ceifada. Porque havia um plano, e o sacrifício já havia sido feito, apenas agora ia se concretizar na história. Você sabe qual é a grande fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus é o amor. A fraqueza de Deus é amar, porque é o amor que realiza o imponderável, é o amor que realiza o absurdo, é o amor que realiza o intangível, é o amor que realiza o impensável. Portanto, a fraqueza de Deus é amar. E quando Paulo fala dessa insensatez, ele está nos levando a refletir sobre essas coisas. Olha, meus irmãos, eu olho para o Evangelho e o Evangelho é absurdo. Eu olho para o Sermão do Monte, o Sermão do Monte é absurdo. Você já leu direitinho qual é a proposta? Perdoar os inimigos, dar ao invés de ajudar, ser o último ao invés de ser o primeiro, cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, que eram a escória. Ninguém cuidava dessas pessoas. Jesus faz essa proposta, os profetas já faziam. Quem são os bem-aventurados no reino? São os mansos, são os que choram, são os humildes, são os pacificadores. Compare isso com os pressupostos dos nossos dias, e isso é absurdo. É a insensatez de Deus. É um Deus que escolheu andar na contramão. Porque quem é que cresce? Quem cresce é quem subjuga. Quem é poderoso? Quem é poderoso é quem é arrogante. Quem é que tem? Quem tem é quem ajunta. É quem enche os seus celeiros. Mas ele diz que quem vai herdar a terra são os pacificadores. Não são os belicistas.
Não são as bombas do Donald Trump. Ele diz que quem vai conquistar a terra não são as potências mundiais. Quem vai conquistar a terra são os humildes de espírito e os pacificadores. Isso é absurdo. É a insensatez de Deus. Você quer ver outra insensatez de Deus? Deus matou o sistema. Não se rendeu à religião. Jesus chega e diz: ouvistes o que foi dito? Ouvistes a religião dos antigos? Ouvistes a lei de Moisés? Eu, porém, vos digo. E aí ele começa a ressignificar tudo. Começa a desconstruir o judaísmo. Sabe por quê? Porque o evangelho não é uma religião. O evangelho é a pós-religião. O evangelho está para além da religião. Portanto, o cristianismo, meus irmãos, é uma aberração. O cristianismo é um retrocesso. O cristianismo é uma falsificação, é um estelionato, é uma adulteração da verdade do evangelho. Porque ainda é uma ideologia, ainda é uma filosofia religiosa, ainda é um método do sagrado institucionalizado. Tudo que Jesus quebrou, nós reconstruímos. Tudo que ele desfez no judaísmo, nós retificamos. Tudo que ele se apartou daquela religião perversa, daquelas liturgias outras, daqueles sacrifícios todos, daquelas barganhas pobres, daquele templo suntuoso, a gente reergueu tudo de novo. Porque o cristianismo é um judaísmo melhorado, mais palatável. Mas ainda é a religião da igreja que fabricou um Deus para ser consumido, e o manual de consumo é a Bíblia. E como você consegue arrancar coisas de Deus? Se não é essa teologia que se ensina. E aí Paulo diz: olha, Deus é livre para fazer o imponderável. Deus é livre para ser insensato. Você quer buscar lógica em Deus? Você quer buscar um Deus moral? Você quer buscar um Deus que siga códigos religiosos? Esqueça. E diz mais, que os que foram chamados são aqueles que compreenderam essas coisas. Ele diz: olha, esses que entenderam o absurdo, esses que entenderam o imponderável, esses que compreenderam aquilo que é inexplicável, não são os teólogos, não são os sistematizadores, não são os apologetas, não são os príncipes do púlpito, não são os intelectuais da religião, não são os filósofos do sagrado, não. Quem entendeu isso foram os simples e os humildes de coração. Foram esses que compreenderam o absurdo. E em último lugar, Paulo nos ensina que os propósitos de Deus não seguem regras, nem fluxos, nem lógicas humanas. Andam, na verdade, na contramão do sistema. Veja aí versos 27 e 28. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Olha, você quer ver que Deus não segue fluxo, não segue regra, não segue lógica, anda na contramão? Como é que Jesus veio ao mundo? Ele vem como um rei romano? Ele vem como um rei judeu? Nasceu no palácio de Herodes? Ele nasceu no palácio de Pilatos? Ele foi cortejado numa grande casa na cidade de Jerusalém? Não. Jesus veio em simplicidade, de uma família simples, numa das cidades mais desprezíveis, quebrando todo tipo de paradigma possível, porque Deus não segue regra, não segue fluxo, não segue lógica. Aí eu olho para a mensagem que Jesus traz, e é uma mensagem de subversão, é uma mensagem de andar completamente na contramão, é uma mensagem de ir totalmente contra o sistema. Por isso eu não consigo entender como é que as pessoas estão vendo o que está acontecendo, e elas não se indignam contra isso, e elas não rompem, não têm a coragem de dizer: isso não é evangelho, eu não quero mais
Por isso que João foi tirado daquela realidade. Por que João foi para o deserto? Porque aquilo não comportava ele. Por que João não ficou pregando lá no templo? Porque as pessoas já tinham o costume de ir. Por que ele lá não batizou? Lá tinha água para fazer isso. Por que foi para o deserto, fora de toda aquela ambiência religiosa? 25% da cidade de Jerusalém é do templo, 10 mil sacerdotes, 7 mil levitas. Por que ele não ficou ali? Porque a mensagem era absurda, não podia ser pregada ali. Tinha que sair. Ele saiu fora. Por que Jesus não chamou gente do Sinédrio? Por que ele não buscou nas sinagogas os sábios e os entendidos, os discípulos dos profetas para serem seus discípulos? Por que não foi nas escolas gregas pegar os intelectuais para serem seus discípulos? Porque Deus não segue nenhum tipo de lógica, Deus não segue nenhum tipo de fluxo. O que ele faz é imponderável. E aí o próprio Paulo fala na segunda carta aos Coríntios que o grande tesouro de Deus está em vasos de barro. O grande tesouro da vida está em vasos de barro. Por isso que ele usa aquela parábola do homem que encontra a pérola e vende todas as coisas e troca tudo que tem, porque ele encontrou a mensagem do reino. Meu irmão, eu olho para os cristãos desses dias e não vejo nada neles. Eles não carregam o DNA daquele que foi transformado pelo Evangelho. A mente deles é uma mente viciada, caduca, cauterizada. Os olhos estão embotados, eles são cegos, não conseguem enxergar. Eles não conseguem ver. Eles não se emocionam com Deus. Eles não se alegram em Deus. Eles não têm esperança em Deus. Eles são conduzidos por essa ótica caótica, por esses fluxos loucos dessa sociedade na qual nós vivemos. E aí Jesus diz: felizes são os que choram. Não tem nenhuma lógica. Os epicuristas gregos falavam da satisfação, do prazer, da realização, do bom viver, das satisfações e dos prazeres que alimentam a carne. Aí Jesus diz: felizes são os que choram. Eles é que vão ser cancelados. Eles é que vão ser pacificados, eles é que vão ser apaziguados, eles é que são felizes. Não vocês que buscam alegria em coisas que não podem dar nenhum significado. Meu irmão, o que é a teologia da prosperidade? É um epicurismo repaginado, é um epicurismo convertido ao protestantismo. Seja feliz, ganhe dinheiro, se realize, se satisfaça, faça coisas que você gosta. Não tenha nenhum tipo de privação, não tenha nenhum tipo de frustração, não chore, não sinta dor, não fique doente. Sabe o que é isso? Isso é filosofia grega, travestida de evangelho, mentira, abominação, estelionato. A história da fé é a história do absurdo. Deus não segue lógica humana, Deus anda no contrafluxo, Deus anda na contramão. Quem era Noé? Era um louco na sua sociedade, um maluco visionário, mas que buscava ouvir o coração de Deus. Como é que Deus salvou esse homem? Botou ele dentro de um artefato precário. Não foi dentro do Titanic não, meu irmão. Não foi um transatlântico desse moderno não. Foi uma construção de madeira de árvore, colada com betume. Fez o absurdo, a insensatez de Deus. O Deus que anda na contramão. Quem foram os patriarcas? Aqueles que iriam construir a nova nação, o novo povo. Quem foram? 3 homens casados com 3 mulheres, as 3 mulheres eram estéreis. E são essas mulheres que vão dar luz a uma geração inteira de homens e de mulheres que vão construir uma nova nação. Porque Deus anda na contramão. Quem era Moisés? Um errante, um louco, lutando contra o poderio do império do povo mais poderoso da terra, que eram os egípcios. Quem é esse homem? E aí, quando Deus disse: você vai lá falar com o faraó para dizer, para libertar o meu povo, eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Diz que você vai em nome de Deus que é. Diz que eu sou quem eu, porque Deus é absurdo. Quem eram os hebreus que entraram na terra de Canaã? Era um povo treinado para a guerra? Era gente que sabia manipular o ferro, o bronze?
eram homens que tinham sido adestrados nos campos de batalha. Não. Aquilo era um povo que tinha passado 400 anos escravo. Então a única coisa que sabia fazer historicamente era cuidar de ovelha e plantar hortaliças para sobreviver. Era uma geração pastoril e agrária. E é esse povo que entra numa terra que está com Geteu, Jebuseu, Jebuseu, Ferezeu, tudo quanto é eu, e gigante lá alojado. E Deus diz: entra lá que a gente vai tirar isso, porque é absurdo, é contra fluxo. Quem é o grande rei de Israel que estabelece a dinastia e que conquista o que tem para conquistar? Foi Saul? Homem preparado para a guerra? Não, foi um garotinho que vivia no campo cuidando de ovelha, que tinha aparência bela, que era franzino, que quando o Saul botou a armadura dele, ele não conseguiu nem se mexer, tão pesado que era. Isso aqui, com isso aqui eu vou morrer só caminhando até chegar lá no morro. Porque é absurdo, não faz sentido. Quem eram os profetas que denunciavam a injustiça, a corrupção, a maldade, a perversidade religiosa? Quem eram? Homens que andavam na contramão, não sentavam nas mesas dos reis, não comiam nas castas sacerdotais, era gente andando na contramão, falando coisas que ninguém entendia, denunciando e apontando erro. Gente como Jeremias, que era tratado como louco, foi desprezado pelos seus, mas foi preservado quando a cidade foi arruinada e quando o rei foi preso, os seus filhos foram mortos. Quem eram os apóstolos? Eram pensadores? Eram membros do Sinédrio? Eram gente da casta da elite sacerdotal de Caifás? Não, era gente que vivia no mar da Galileia pescando. Gente inculta, era Pedro, homem grosso. Não havia se talhado para aquilo. Mas depois quem eles se tornaram? Todos aqueles homens foram martirizados. Todos eles deram a vida pela causa do Evangelho, por amor a Jesus. Todos eles. Porque Deus anda na contramão. E aí eu fico olhando para você e fico pensando o que Deus pode fazer por seu intermédio. O Deus que faz o absurdo, o que Ele pode fazer na sua vida? O que Ele pode realizar na sua vida? O que Jesus nos ensina é que a força não pode derrotar o amor, nem a estultícia a boa consciência, nem a religião a misericórdia que perdoa, nem os estratagemas a liberdade do Espírito Santo. Eu queria concluir, estou no tempo, mas queria me lembrar do profeta Miqueias, diante de uma sociedade tão corrompida quanto a nossa, onde o juiz aceitava suborno, onde os homens eram maus, onde você não podia confiar em ninguém. Ele diz até para a mulher que se deita com você: desconfie, porque ela pode estar lhe traindo. Uma sociedade totalmente corrompida, onde a religião havia se corrompido, os sacerdotes haviam se prostituído, onde o amor havia se afastado das pessoas, onde o descaso com a dor do outro havia se tornado a prática e a regra. E Miqueias está olhando para tudo isso no capítulo 7, diante de toda essa calamidade. Ele diz: olha, eu vou continuar esperando no Senhor, no Deus da minha salvação, porque certamente Ele me ouvirá. Eu quero concluir dizendo isso, meu irmão. Os dias são difíceis, a gente tem vontade de sair de casa. A gente olha para o Brasil e não vê esperança. A gente olha para a política e não vê que há uma forma de resolver isso. A gente olha a reforma da Previdência e vê que não tem uma forma de resolver isso. A gente olha para a quantidade de gente desempregada e não há forma de resolver isso. A gente olha para o mundo e as questões que são tangíveis e agudas e vê, não tem uma forma de resolver isso. Como é que a gente vive sem cair numa depressão? Como é que a gente vive sem implodir, sem a nossa alma adoecer e se a gente ficar dependendo de ansiolítico? Como é que a gente vive? A gente vive como Miqueias. A gente continua esperando no Deus da nossa salvação. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dorme o guarda de Israel. Continue esperando no Senhor, no Deus do absurdo, no Deus que anda na contramão, no Deus que não pode ser entendido nem compreendido, não pode ser estudado, não pode ser colocado no microscópio, no Deus que se deu a revelar em Jesus, na
obrigado. Eu queria encerrar com a frase de Tertuliano, pensador cristão do segundo século, que escreveu o seguinte: o Filho de Deus morreu, o que é crível justamente por ser inédito, e ressuscitou do sepulcro, o que é certo, porque é impossível. Deus nos abençoe, que você tenha um bom domingo, que você gaste tempo com as pessoas que você ama, que você possa, essa semana, enfrentar os desafios tremendos que existem, esperando no Deus da sua salvação. E a gente vai se encontrando por aí. O resto eu te falo no caminho. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.